Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento estudaremos a lição 10 da Escola Sabatina, tema Retribuindo. Logo mais iniciaremos com uma oração. Obrigado, Pai, por mais uma chance de falarmos a Tua mensagem. Obrigado porque tem nos perdoado por nossas falhas e pecados e nos tem auxiliado com a Tua sabedoria e o Teu poder, ó Pai. Abençoe a cada um, nos fortaleça, nos purifique, dê um bom estudo, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o verso para memorizar está em Apocalipse 14:13 e diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. No contexto da lição em que nós estamos estudando a respeito do auxílio, das nossas atitudes, então nós temos dois pontos: descansar das fadigas, ou seja, a nossa vida ela tem problemas, ela tem situações difíceis, e as suas obras os acompanham, ou seja, Deus leva em consideração sim as nossas atitudes aqui nesse mundo, né, o que nós fazemos. Ao nos aproximarmos do fim de nossos anos laborais, nosso foco financeiro se volta para a preservação de nossos bens, levando em consideração os anos finais da vida. A transição do período de trabalho para a aposentadoria pode ser uma experiência traumática. Em termos de finanças, qual a melhor maneira de proceder? Bom, uma questão bastante preocupante já é a própria insegurança da aposentadoria, né? Não é, ou seja, precisamos buscar investimentos, precisamos buscar formas de ter algo na nossa velhice para não dependermos exclusivamente de uma possível aposentadoria que talvez venha, talvez não venha, talvez nem venha numa quantidade que possa nos auxiliar a satisfazer financeiramente. À medida que pessoas envelhecem, naturalmente começam a se preocupar com o futuro. Os temores mais comuns: morrer cedo demais, viver tempo demais, enfermidade grave, deficiência mental ou física. Ao comentar esses medos, Ellen White escreveu: todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, os seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e preocupações, ocupar o tempo de maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Que é o segundo ponto do temor da aposentadoria, quando a pessoa está tão focada no trabalho, o ambiente social dela muitas vezes é o ambiente de trabalho, o ambiente social em que ela mais passa tempo, né, durante a semana, uma boa parte da semana. E aí quando ela se aposenta, de repente ela não está preparada para fazer essa transição de ambiente. Isso pode ser prejudicial também. Então, esse é um dos pontos que é importante, um dos pontos importantes para ser comentado na lição da semana. A lição de domingo é o rico insensato. Leia Lucas 12, 16 a 21. Qual a mensagem relevante nesse texto? Bom, um ponto, eu não usaria a pergunta qual é a mensagem relevante nesse texto, né? Eu perguntaria qual é a mensagem mais relevante nesse texto, né? Porque qual a mensagem relevante dá a entender que existem mensagens não relevantes no texto, né? Que repreensão o Senhor fez ao insensato? E o que isso nos diz a respeito de como deve ser nossa atitude em relação ao que possuímos? Comentário da lição. Embora a mensagem seja mais ampla do que isso, pode-se argumentar que essa história fala sobre o que não fazer na aposentadoria. Se alguém está encerrando a carreira profissional para gastar os recursos consigo mesmo, deve ter cuidado e levar a sério essa história. As palavras descanse, comam e aproveitem a vida, Lucas 12:19, expressam o verdadeiro problema. A aspiração daquele homem não era mais elevada que a dos animais que perecem. Vivias como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, como se o que ele possuía lhe pertencesse, e nada devesse a Deus nem aos homens. A parábola não sugere que o rico fosse preguiçoso ou desonesto. O problema era a maneira de gastar os recursos. Perspectiva bíblica geralmente é que uma pessoa trabalhe e produza enquanto é capaz. Os autores de Daniel e Apocalipse estavam, muitos acreditam, na casa dos 80 anos quando completaram seu trabalho, numa época em que a expectativa de vida girava em torno de 50. Ellen White, publicou alguns de seus livros mais conhecidos como Desejado de Todas as Nações após seus 70 anos. Portanto, na medida do possível, a idade não deve nos impedir de ser produtivos nem de fazer o bem. Jesus aconselhou aqueles que aguardavam sua vinda,
sua segunda vinda, a não apenas vigiar, mas continuar em trabalho, né? Então vamos lá, Lucas, capítulo 12. Aqui muitas pessoas, vou colocar aqui o texto. Muitas pessoas se juntaram para ver a Jesus, e ele diz: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não seja descoberto. Tudo que em treva disseste, a luz será ouvido. Não temais os que matam o corpo, mas temei aquele que é Deus, né, que pode fazer perecer o ser humano por completo. E aí ele fala da importância do ser humano, né? Não se vende 5 passarinhos por 2 centis? Nenhum deles será esquecido diante de Deus. Não temais, valeis mais que muitos passarinhos. Aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E aí ele vai falar do que o Espírito Santo nos dá a sabedoria necessária para falar e para agir no dia a dia. Então, ou seja, aplicando esse texto ao aspecto da aposentadoria, não devemos temer o dia e a hora em que algo mude a nossa vida, porque Deus estará conosco, o Espírito Santo nos auxiliará, nos dará a sabedoria necessária para falar e agir. E aí vem alguém e diz a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele diz: Quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola. A herdade de um rico, aqui no verso 16, a terra de certo homem rico possuiu muito bem. Arrazoava entre si: que farei? Não tenho onde recolher. Farei isso: derrubarei os celeiros, edificarei outros maiores, recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Não é? Ele fala: direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, descanse, beba e alegre-se. Não é? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E aí ele diz no verso 22, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vos vestireis. Então ele fala, não estejais apreensivos, na Nova Versão Internacional. Não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao comer e o beber, né? A preocupação. Então, nós temos aqui, dentre todas essas mensagens, né, são acontecimentos resumidos, mas muito intensos, que são colocados na Bíblia. E Jesus, dentre várias coisas, não que ele não tivesse interesse em que as pessoas resolvessem os problemas, como o problema das heranças, né? Mas ele não tinha autoridade judicial, por exemplo, para decidir alguma coisa entre o irmão dele, né? E dentro da lei as pessoas já sabiam como funcionava a repartição de heranças. E um outro ponto é que Jesus poderia ter percebido, né? O texto é bastante resumido. Jesus simplesmente teria percebido ali as reais intenções daquele que perguntava e viu que não se tratava necessariamente de uma pergunta voltada a uma preocupação em se resolver as coisas da melhor forma possível, né? Então, a mensagem mais relevante desse texto é que de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida, ampliar nossas posses para gastar sempre conosco e passarmos a nossa vida sozinhos ou acompanhados de pessoas interesseiras, em virtude do nosso egoísmo, por exemplo. Então nós precisamos ter uma vida mais ampla do que isso, em que o aspecto material, o aspecto financeiro, não seja necessariamente o mais importante, ainda que seja importante, obviamente, mas o aspecto espiritual, o aspecto de cuidado com a família, de cuidado com as pessoas, seja o mais importante, e nosso aspecto profissional, financeiro, venha nos auxiliar a exercer da melhor forma possível nossas ações para com as pessoas, né? Assim a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Não levamos nada para o túmulo. Segunda-feira. Certa vez alguém perguntou a Billy Graham o que mais o havia surpreendido na vida agora que estava idoso. Tinha 60 anos. A resposta de Graham, a brevidade dela. O que os textos a seguir ensinam sobre a vida humana terrena? Então nós temos Salmos 49, verso 17. Verso 16. Não tema quando alguém se enriquece, quando a glória de sua casa se engrandece. Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará.
Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de teus pais, eles nunca verão a luz. Então ele fala, olha, não devemos ficar tristes, porque uma pessoa tem mais posses do que nós, porque uma pessoa é rica e nós não somos. Nós devemos ter em mente que a nossa vida não deve ser focada nisso, né? Então, esse é o ensino. Então ele fala, olha, por mais que ele tenha alguma coisa, a nossa vida aqui é muito breve, né? E aí nós pensamos no aspecto da ressurreição. Não faria sentido a Bíblia nos dar todos esses conselhos se não houvesse ali um empenho de Deus em nos revelar gradativamente a questão da ressurreição, a questão de uma vida eterna, de uma nova chance ao ser humano. 1 Timóteo 6, versos 6 e 7. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Em enlaço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, que ele não fala do dinheiro em si. O dinheiro é apenas uma ferramenta, não é? Assim como um carro, assim como uma casa, uma roupa. São utensílios, são ferramentas que você usa e que eu uso e que nós precisamos saber administrar, não é? Então, aquele que tem o amor ao dinheiro, que tem o aspecto financeiro acima das outras coisas, essa pessoa fatalmente terá problemas. É isso que a Bíblia alerta desde sempre, né? Então ele fala, olha, essas pessoas caem em tentação, armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos justamente por causa disso, porque elas nunca vão se preencher. Ganham sempre mais, cada vez mais, mas nunca estão satisfeitas, então isso é um grande problema. Então nós temos aqui agora Salmo 39, 11. Salmo 39, 11, que nos diz: quando castigas o homem com repreensão por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado, como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Então, veja, o homem não passa de um sopro, a questão da brevidade da vida, não é? Ou seja, quando repreendemos uma pessoa por causa do erro que ela está e ela não quer abandonar esse erro, então nós estamos destruindo o que ela mais valoriza. Por isso, muitas vezes, quando nós vamos falar de determinadas coisas, existe uma resposta tão agressiva, tão forte entre pessoas que muitas vezes se colocam como pacificadoras, né? Porque na verdade elas não querem uma pacificação, elas querem apenas continuar no erro deliberado. Então isso é um problema, né? Então, o que a Bíblia diz aqui é que para essas pessoas a repreensão e a disciplina acaba sendo a destruição do que ela mais valoriza, por isso ela não aceita, né? Por isso que ela não permite isso. Eclesiastes 2, 18 a 22. Também eu odiei, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, que me era penosa. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho, com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Então o que ele está dizendo aqui é que uma vida pautada só no que estamos vivendo aqui nesse mundo, só na brevidade desse mundo, ela não faz sentido. Ou seja, é importante que nós tenhamos em mente a noção da eternidade, a noção de uma nova vida com Deus. Isso muda por completo a nossa
nossas prioridades, né? Terça-feira, comece com as necessidades pessoais. Nos tempos do Antigo Testamento, muitos dos filhos de Israel eram agricultores e pastores. As bênçãos prometidas muitas vezes tinham uma linguagem agrícola, por isso que nós fazemos aplicações, né, dos textos, de muitos textos. Deus diz que os nossos celeiros ficarão cheios. Então Deus abençoará nosso trabalho ou negócio. Leia Provérbios 27. (23 a 27), né? Procure conhecer o estado de suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre. Durará a coroa de geração em geração? Quando brotar a erva e aparecerem os renovos, se juntar as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, os bodes para o preço do campo. E a abastança do leite das cabras para o sustento da casa, das servas. Como aplicar essas palavras hoje? Por mais que a Bíblia alerte contra a opressão aos pobres, ou a respeito da ganância, as Escrituras não condenam a riqueza nem os esforços para adquiri-la, desde que isso não seja feito de forma desonesta ou com opressão. O texto de Provérbios indica que devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos, que é quando ele fala aqui, né, no verso 23, começaria basicamente no verso 22, né? Ainda que, quer dizer, o ideal seria ler o capítulo todo, mas, vamos lá. Verso 21, como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim é o homem provado pelos louvores. O que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo com a mão de grau entre grãos pilados, não se apartará dele a estultice. Então ele está falando aqui sobre a diferença das pessoas, né? O tolo que jamais para refletir sobre a sua própria vida, a questão dos elogios, como nós vamos lidar com os elogios, sejam falsos, sejam verdadeiros. E aí ele fala, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, esforce para saber como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, ou seja, trabalhe com diligência para que você possa ter a chance de colher os frutos do seu trabalho. A mordomia cristã das bênçãos que Deus nos deu não trata apenas do quanto temos enquanto vivemos, mas também do que acontece depois que descansamos. A menos que o Senhor retorne em nosso tempo, um dia morreremos, os nossos bens, poucos ou muitos, ficarão aqui. Então, o que realmente nós teremos ensinado para as pessoas, filhos, irmãos, pessoas que conviveram conosco. Revise seus registros financeiros e determine o estado dos seus assuntos financeiros. Faça um balanço patrimonial, né? O que você tem, como está agindo, né? Quarta-feira, caridade no leito de morte. Que princípios podemos tirar dos seguintes textos? 1 Timóteo 6,17. 2 Coríntios 4,18. Provérbios 38. E Eclesiastes 9:5. 5:10. Fiz errado aqui. Então vamos lá. O que esse texto diz sobre como devemos lidar com o dinheiro? Comentário da lição. O dinheiro pode exercer um controle poderoso sobre o ser humano, o que tem levado muitos à ruína. Quem nunca ouviu falar de pessoas que fizeram coisas terríveis por causa do dinheiro, mesmo quando possuíam muito? Não precisa ser assim. No contexto de ser um bom mordomo ao planejar para a morte, um perigo que as pessoas enfrentam é a tentação de acumular bens agora, justificando-se assim: bem, quando eu estiver perto de morrer, poderei doar tudo. Isso seria melhor do que gastar tudo agora. No entanto, podemos fazer melhor do que isso. Não devemos ser inconsequentes como aquele bilionário que desperdiçava em dinheiro e declarou que ficaria feliz se o cheque para seu funeral voltasse. Vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 130. Acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige.
Ela não pode desocupar o egoísmo da vida deles. Os prejuízos ocorrem continuamente. Bancos vão à falência, propriedades vão ser vendidas de muitas maneiras. Muitos se propõem a fazer algo, mas adiam um assunto. Satanás entra em ação para que de modo algum os meios sejam postos no tesouro. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui é pessoas que, de propósito, podendo ajudar outras pessoas no presente, no momento atual, prorrogam, protelam sempre para o futuro. No futuro eu faço, no futuro eu deixo meus bens aí para as pessoas. Ou seja, o que ela está dizendo, vou aproveitar ao máximo tudo que eu tenho, e aí quando eu não tiver mais condição de aproveitar nada, o que ficar aí eu deixo para as pessoas, né? Então, isso além de não ser o melhor pensamento, não que nós não possamos guardar coisas, por exemplo, para deixar alguma coisa, algum patrimônio para nossos descendentes, mas não devemos fazer só isso às custas de muitas vezes deixar de ajudar alguém que está precisando de um auxílio ali imediato e real, né? Uma coisa que ali é urgente, que não tem como esperar. 1 Timóteo 6,17, vamos ver o que diz. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela usufruirmos, gozarmos. Então, veja aqui, nós lemos aqui numa lição anterior, estamos lendo novamente, isso é bom. Aquele que tem, ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele toda a honra, né? Então, quando nós temos isso em mente, nós não colocaremos nossa confiança na incerteza das riquezas. E ele diz, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, né? Repartam de coração realmente, de verdade, sem um apego não repartam apenas de aparência, né? Sejam comunicáveis, entesourem para si bom fundamento para o futuro, para que possa se apoderar da vida eterna. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então ele fala, não acumule a sua esperança no que está aqui, no que vai acabar, né? Coloque a prioridade na vida por vir, na eternidade, não é? Em se preparar realmente para aquela vida e para que nós possamos resistir às tentações, às ciladas do inimigo, né? Provérbios 30, 8. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Então ele fala assim, olha, não preciso de pobreza, não desejo uma pobreza, uma miserabilidade, mas também não preciso de uma riqueza, não preciso de ter uma quantidade para ostentar que seja além do que eu preciso realmente para comer, para me vestir, para ter um local para morar, para ter alguma segurança ali financeira. Me dê o necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Olha que fala poderosa isso aqui. Você está vendo a questão? Ele fala assim, nós não devemos ter a nossa vida pautada em favores, para não cairmos na tentação de errar, de cometer crimes, de cometer pecado. Você fala, nossa vida não deve estar pautada em favores, em benefícios, não, nossa vida deve estar pautada no trabalho, na dedicação. Eclesiastes 5:10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, ou seja, se tivermos dispostos a sempre ganhar, nunca será suficiente, nunca seremos felizes, nunca estaremos satisfeitos com nada. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, vejam que o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é, olha, nós devemos buscar uma vida de equiparação, de equilíbrio, de auxílio aos necessitados. Só que esses necessitados também não podem
se contentar com uma vida de miséria, de pobreza aguda ali, grave, para simplesmente se não precisar trabalhar e ficar recebendo algum benefício estatal, alguma coisa assim. Então ele fala, olha, para que haja uma sociedade, para que uma sociedade realmente progrida, as pessoas precisam ter em mente que elas precisam valorizar o trabalho, valorizar as atitudes, e todos valorizando o trabalho, o auxílio de um ao outro será sempre verdadeiro. Aquele que auxilia não pode auxiliar com má vontade, com ambição desmedida, e aquele que recebe auxílio também não deve se contentar em estar, estou nessa vida, não tenho nada, mas está bom. Não, ele está dizendo, não, precisa haver um equilíbrio. Todos precisam correr atrás do trabalho, de uma atividade, para que não sobrecarregue um ao outro, e naquilo que realmente ocorrer, nos infortúnios, nos problemas que vierem a ocorrer, uns auxiliarem aos outros. Então, a Bíblia tem vários conselhos práticos para uma sociedade que realmente queira progredir, em que todos estejam dedicados a se auxiliarem mutuamente. Legado espiritual, quinta-feira. Embora seja difícil saber como seria a vida na Terra se os seres humanos não tivessem pecado, podemos ter certeza que não haveria acúmulo, ganância, pobreza, nada disso, né? Nem nada que atormente o mundo. No entanto, uma manifestação da vida nesse mundo de pecado é o uso egoísta e mesquinho das bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. Leia os textos a seguir. Qual é o ponto central em todos eles e como isso deve impactar o que fazemos com as bênçãos materiais que Deus nos concedeu? Então vamos lá. Salmo 24:1. Nos diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares, firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus. Essa é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, ele engrandece a Deus e fala da importância de buscarmos termos a nossa vida firmada nas bênçãos, nas questões espirituais, não é? Hebreus 3:4 nos diz: toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E o que é manter nossa confiança e a glória da esperança até o fim? É realmente focarmos nas coisas espirituais, nas coisas mais importantes. Salmo 50:10. Nos diz: porque meu é todo animal e o gado sobre milhares de montanhas, conheço todas as aves e montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei a carne de touros, beberei sangue de bodes. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e me glorificarás. Então Deus está dizendo, olha, você acha que é por mim que eu faço tudo isso, que eu exijo tudo isso de vocês? Não, é por vocês mesmos. Para o seu desenvolvimento é que eu estabeleci esse plano de redenção complexo, mas ao mesmo tempo acessível a todos os seres humanos. Colossenses 1:15-17. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Antes de todas as coisas, todas subsistem por ele. É a cabeça do corpo da igreja, primogênito dos mortos, para quem tudo tem a preeminência. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse mesmo todas as coisas. Então veja o contraste aqui. Em Colossenses, eu acredito que é melhor, um dos melhores pontos aqui seria esse contraste. Ele falando, olha, Jesus, Criador, tudo, toda a honra, toda a glória para ele, todo o poder,
e ele se ofereceu aqui como servo para auxiliar as pessoas, né? Então ele teve o bem comum como o seu foco, a sua prioridade. Somos administradores do que Deus nos confiou. Ele é dono de tudo. Quando tivermos completado a tarefa que Deus nos deu, tivermos cuidado da nossa família, devemos devolver o restante a Ele. Ao dar a obra de Deus, você está ajudando para si tesouros no céu. Tudo que você vai juntar lá em cima está livre de desastre, perda e aumenta, tornando-se em bens eternos e duradouros. O doador pode ver os resultados no presente. O ministério ou a pessoa pode se beneficiar agora. Não há briga entre familiares após a sua morte. É um bom exemplo de valores familiares e generosidade. Minimiza impostos sucessórios. Garante que a doação será à entidade destinada, sem interferência judicial. Demonstra que o coração do doador foi mudado e armazena tesouros no céu. Então, é óbvio que deve haver um equilíbrio, que nós podemos ajudar sim nossos familiares, deixar alguma coisa, mas, tendo condições, óbvio, podemos sim, inclusive, deixar algum bem aí para que seja usado para o trabalho espiritual, para ser transformado em igreja, para ser transformado em algum centro de auxílio às pessoas. Então, a importância de termos em mente a função social das coisas, né, que não exclui o nosso direito de ter nossas coisas, é óbvio, mas que a necessidade de equilibrarmos aquilo que nós precisamos ter com a necessidade que temos de ajudar as pessoas, né? Necessidades de pessoas que muitas vezes, aqueles que efetivamente não têm nem o que comer, não tem como trabalhar, não tem como se sustentar e que precisam de alguma ajuda, né? Então, isso é muito importante. Resgatar, o plano de resgate das pessoas também faz parte do cristianismo. Ellen White em Testemunhos para a Igreja. Se fossem cristãos verdadeiros, praticariam em vida, estando ainda saudáveis e fortes, o que adiam até a morte. Como executores de seus próprios testamentos, poderiam por si mesmos satisfazer as reivindicações divinas, em vez de deixar aos outros, né? O que ela quis dizer com executores de seus próprios testamentos? Em um testamento normal, aquele que faz o testamento nomeia um executor. Ao se tornar o próprio executor, você distribui seus bens enquanto está vivo. Assim terá a satisfação de ver os resultados. Então ela está dizendo, olha, existem coisas que você pode deixar para depois, para garantir que serão bem usadas até o momento enquanto você estiver vivo, mas existem coisas que você também pode auxiliar em vida e ver os resultados disso, beneficiando outras pessoas e a nós mesmos, né? Que Deus nos abençoe a todos, que possamos, estamos chegando ao fim de mais um trimestre, né? Mais poucas lições e nós entraremos na lição referente às mensagens do Apocalipse para a nossa vida. Te convido para uma oração final, que Deus possa nos abençoar a cada momento de nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por todas as bênçãos que nos tem concedido. Perdoa-nos por nossas falhas, pecados cometidos contra Ti. Livra-nos de todos os males, nós imploramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.